Na maior parte da guerra na Ucrânia, a Rússia teve vantagem com seus mísseis. Claro, a Ucrânia possui mísseis próprios, como os Netuno, que fabrica internamente. A Ucrânia possui poucos mísseis de longo alcance, Storm Shadow, Atacms, e outros fornecidos por parceiros ocidentais. Mas a Rússia sempre teve muito mais. Mas isso vai mudar, pois uma nova arma dos Estados Unidos da América deve tornar a linha de frente russa uma zona mortal. Se houver grande mudança na política dos Estados Unidos da América, isso será o menor problema da Rússia. Em 24 de agosto, a United 24 noticiou que o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, autorizou a venda de 3.350 munições de longo alcance ERAM para a Ucrânia, em um acordo de cerca de 850 milhões de dólares. Note o uso do termo venda. Os Estados Unidos da América não estão doando esses mísseis à Ucrânia, mas sim fabricando-os para que a Ucrânia os compre. Isso indica que o envio dessas bombas guiadas deve seguir enquanto a Ucrânia puder pagá-las. A United 24 destaca que o pacote de Estados Unidos dólares 850 milhões inclui outras armas, como novos sistemas de defesa aérea e lançadores múltiplos de foguetes guiados. No entanto, não diz qual dessas tecnologias a Ucrânia receberá. O que isso mostra é que o ERAM é uma arma muito barata. Mesmo se os 850 milhões de dólares fossem só para os 3.350 ERAMs. O custo por míssil seria de cerca de 253 mil dólares. De acordo com o Defense Block, os drones de longo alcance da Ucrânia custam entre 110 mil e 30 mil dólares. Ou seja, essa nova arma já está praticamente no valor que a Ucrânia esperaria gastar em um drone capaz de atingir alvos russos, tanto em território ocupado quanto dentro da própria Rússia. Como o 850 milhões inclui outros sistemas, o custo unitário do ERAMs deve ser bem menor que 250 mil dólares. Um relatório do United 24 aponta que os Estados Unidos da América criaram o ERAM para competir diretamente com as bombas guiadas. Bombas aéreas guiadas usadas pela Rússia para atacar cidades ucranianas há anos. Essa é uma perspectiva interessante. As bombas planadoras da Rússia são bombas burras grandes transformadas em munições semi-precisas com um kit de asas barato. Cada kit planador custa à Rússia de 20 mil dólares americanos a 30 mil dólares americanos, segundo a British Broadcasting Corporation, em maio de 2024. A United 24 afirma que o ERAM é mais preciso que as bombas planadoras russas e tem custo de fabricação bem menor. Essas três palavras podem complicar as informações de compra compartilhadas. Se os Estados Unidos da América venderam ERAMs por 20 mil dólares a 30 mil dólares, então a maior parte dos Estados Unidos dólares, 850 milhões da compra da Ucrânia foi para outras armas não especificadas do acordo. É difícil dizer, já que Ucrânia e Estados Unidos da América não revelaram quais armas são, dificultando estimativas. Duas coisas que sabemos com certeza são que o ERAM é uma arma que a Rússia nunca viu antes, e ela estará na Ucrânia mais cedo ou mais tarde. No relatório de 24 de agosto, a Defense Express afirma que o primeiro lote dessas novas bombas guiadas chegará à Ucrânia nas próximas 6 semanas. Isso significa uma data de chegada para o início de outubro, o que apostamos que será um período em que, de repente, começaremos a ouvir falar de muito mais. Ataques ucranianos a ferrovias e alvos militares russos. Depois falaremos mais sobre isso. A Defense Express acrescenta que a Ucrânia poderia ter recebido essas armas antes, se não fossem os atrasos que impediram o país de fazer a compra. Os veículos indicam que os Estados Unidos da América aguardavam para ver se suas tentativas de promover conversas trilaterais com Rússia e Ucrânia teriam resultado. Um sinal de avanço para cessar fogo ou paz na Ucrânia seria a realização dessas conversas, que não ocorreram. Parece que os Estados Unidos da América decidiram finalmente fornecer à Ucrânia as armas que ela já deveria ter recebido há tempos. Antes tarde do que nunca é o que a Ucrânia provavelmente vai sentir. Mas qualquer ressentimento que o país ainda tinha pelo atraso provavelmente vai evaporar assim que tiver o ERAM em mãos. E o motivo é simples: o ERAM é uma arma devastadoramente assustadora. Na verdade,
o ERAM não é tão novo. Suas primeiras informações apareceram por volta de 2024, quando teria sido adaptado para a Ucrânia. United 24 diz: o contrato previa início da produção em até 24 meses, mas a entrega próxima indica que o fabricante acelerou o cronograma. Há informações interessantes aqui. O ERAM provavelmente não existiria se Putin não tivesse invadido a Ucrânia. Esta é uma arma projetada especificamente para fornecer à Ucrânia as mesmas ou até melhores capacidades de bombas planadoras que a Rússia. E o único motivo pelo qual ela é necessária em primeiro lugar é por causa da existência das bombas planadoras. Putin caiu na própria armadilha e logo vai se arrepender de quem inventou as bombas planadoras em sua administração militar, colocando a ideia dos ERAMs na cabeça coletiva dos Estados Unidos da América, e ainda tem o cronograma de entrega acelerado a ser considerado. Isso quase compensa o atraso causado à Ucrânia pelas tentativas dos Estados Unidos da América de forçar negociações de paz. Se tudo tivesse seguido o plano, os ERAMs só sairiam em 2026. Alguém decidiu acelerar o ritmo. Talvez esse fosse o plano desde o início. Acelerar a produção dos ERAMs pode ter dado tempo para negociar. Com as tentativas fracassadas, o míssil estará pronto para uso imediato, em vez de servir como uma ameaça que a Ucrânia poderia representar contra a Rússia no futuro. Isso é especulação, mas as capacidades do ERAM não são. United 24 diz que a arma é muito mais sofisticada do que as bombas planadoras da Rússia. Em vez disso, sendo algo como um híbrido monstruoso de Frankenstein entre uma bomba burra e um míssil de cruzeiro. Ela alcança de 240 a 400 quilômetros, sendo ideal para atingir alvos na retaguarda e dentro da Rússia. As únicas armas ucranianas comparáveis ao ERAM em alcance, segundo a United 24, são o Storm Shadow e os mísseis drones nacionais já citados. Além do alcance impressionante, o ERAM atinge mais de 760 km por hora. O cruzamento com um míssil de cruzeiro é importante, pois uma bomba burra com kit de asas padrão não alcança essa velocidade. Então, é provável que exista algum tipo de sistema de propulsão embutido nos ERAMs que lhes dá um impulso de velocidade, forte o suficiente para possibilitar que eles evitem sistemas de defesa aérea. Tudo isso tornaria os ERAMs ótimas armas, mas não supera o que os drones de longo alcance da Ucrânia já fazem. O ERAM se destaca por combinar alcance, velocidade, precisão e potência para causar danos graves ao atingir o alvo, diferentemente do que a Ucrânia já possui. Cada ERAM pesa cerca de 230 quilos, mas não sabemos quanto desse peso é explosivo em comparação com o aparato do ERAM, mas provavelmente podemos assumir com segurança que um ERAM carrega uma ogiva bastante potente. Mais assustador para a Rússia é que o ERAM tem precisão de até 10 metros. Diferente das bombas planadoras russas, que priorizam poder sobre precisão, a Rússia ataca cidades ucranianas criando grandes alvos. Ou seja, não importa se uma bomba planadora cai a centenas de metros de onde a Rússia pretendia atingir, ela ainda vai causar danos que deixam Putin satisfeito. A Ucrânia, não querendo seguir o caminho russo de cometer crimes de guerra contra civis, prefere uma versão da bomba planadora que possa atingir seu alvo pretendido. O ERAM entrega isso com precisão impressionante. Essa é a palavra que sempre retorna. Impressionante. Outro destaque do ERAM, diz United 24, é que ele foi projetado para ser o mais simples possível. Isso é importante porque a Força Aérea da Ucrânia usa caças soviéticos, como MiG-29, e algumas plataformas ocidentais antigas, como o F-16. ERAMs podem ser lançados de todas as aeronaves que a Ucrânia possui, e por serem simples, devem funcionar em qualquer plataforma aérea futura. Além das que já funcionam, há mais. Em janeiro, a United 24 fez uma análise dos recursos do ERAM. Já divulgamos quase todas as informações principais. A análise citou que os Estados Unidos da América avaliavam adaptar a nova arma à tecnologia QuickSync. A ideia era fazer o ERAM atingir o alvo sem sistema de posicionamento global vulnerável à guerra eletrônica russa, como bloqueio de sinal. QuickSync é uma ótima adição ao ERAM. Ele combina tecnologia de radar e infravermelho para dar à arma a qual está acoplado capacidade de navegação em modo duplo. O ERAM recebe um plano de backup se a Rússia comprometer seus sistemas de orientação.
Os Estados Unidos já testaram com sucesso essa tecnologia em suas munições de ataque direto conjuntas, descobrindo que o QuickSync combina resiliência a medidas de guerra eletrônica e precisão excepcional. Ele também destrói navios. Como o nome sugere, o QuickSync é uma excelente escolha para operações marítimas, devido à sua capacidade de identificar, classificar e atacar navios, informa a United 24. As capacidades de mira do sistema são tão avançadas que permitem que a arma acoplada mergulhe abaixo da linha d'água para atingir os navios onde eles são mais vulneráveis. Navios afundam rápido com o QuickSync. Não está muito claro o quão útil esse aspecto específico do sistema será para a Ucrânia neste momento. A frota do Mar Negro da Rússia deixou de ser relevante na guerra da Ucrânia após a destruição de 1/3 de seus navios por mísseis e drones ucranianos. A Rússia transferiu navios do Mar Negro e do Mar de Azov para Novorossiysk, segundo o The Guardian, em julho de 2024. Um ano depois, o Kiev Independent informou que a Rússia também havia retirado muitos de seus navios dos portos da Crimeia, onde estavam anteriormente estacionados. Será que estava tão assustada com a grande capacidade da Ucrânia de destruir navios russos? Então, é provável que o QuickSync não seja usado para o propósito que dá nome ao sistema. No entanto, não é um sistema ruim para se ter caso a Rússia algum dia fique corajosa o suficiente para enviar navios ao Mar Negro novamente. Mesmo sem isso, a resistência do QuickSync à guerra eletrônica faz dele um reforço importante para a Ucrânia, caso o país o receba. Não sabemos se os ERAMs enviados à Ucrânia têm o QuickSync. United, de 24 anos, diz que o ERAM pode ter o sistema, mas não informa se algum vai para a Ucrânia. Talvez seja uma situação de necessidade. A Ucrânia poderia comprar QuickSyncs se precisar deles, mas pode estar esperando para descobrir o quão eficazes os ERAMs podem ser sozinhos. Impressionante, essa é a palavra. De novo, por mais impressionante que tudo isso seja, ainda existem algumas dúvidas em torno do ERAM. Lembre-se de que esta é uma arma que foi projetada especificamente para a Ucrânia, ou seja, ainda não foi testada em combate real. A Defense Express também diz que não está claro o quão fortes são as defesas do ERAM básico contra a guerra eletrônica da Rússia. Ela cita a bomba de pequeno diâmetro lançada do solo, que, segundo eles, enfrentou grandes dificuldades com a guerra eletrônica da Rússia. Os Estados Unidos da América precisaram adiar o envio da arma à Ucrânia até que fosse ajustada. Espero que aprendam com o incidente. Mas só saberemos quando os primeiros ERAMs chegarem à Ucrânia e forem usados contra alvos russos. Há outra questão a ser respondida, mas falaremos disso em breve. Se todas essas questões forem favoráveis à Ucrânia, o país ficará satisfeito. Jornalistas acreditam que os Estados Unidos da América produzirão cerca de 1.000 ERAMs por ano. Ainda não se sabe se os Estados Unidos da América já produziram os primeiros 1.000. Presumivelmente, não deve estar muito longe, considerando o atraso no envio das armas, o que deu tempo para acumular um estoque. Se os primeiros 1.000 ERAMs chegarem à Ucrânia até o fim de 2025, o restante chegará em mais 2 anos. A não ser que os Estados Unidos da América já tenham produzido os 3.350 ERAMs comprados pela Ucrânia. Nesse caso, a Rússia terá que ficar muito preocupada, o que nos leva ao motivo pelo qual essa nova arma dos Estados Unidos da América será tão valiosa para a Ucrânia. Já dissemos que os ERAMs permitem à Ucrânia tacar a retaguarda russa. Isso permite que a Ucrânia lance esses mísseis de trás da linha de frente, aproveitando o alcance para atingir a retaguarda russa. Isso é ideal para atingir territórios ucranianos que a Rússia ocupa. Como destaca o United 24, a Ucrânia tem um alvo específico em mente. Esses ERAMs parecem ter sido feitos especificamente para atingir ferrovias ou, em um sentido mais amplo, a infraestrutura ferroviária. O exército russo depende das ferrovias, já que quase tudo para seus soldados na linha de frente é levado pelos sistemas ferroviários da Rússia e Ucrânia. Essa dependência das ferrovias cria alvos, como afirma o United 24. Nos últimos meses, as forças armadas ucranianas intensificaram os ataques às ferrovias, que são a principal linha de abastecimento do exército russo. Muitos mísseis podem paralisar esse canal de transporte para a linha de frente. O veículo não mente sobre o foco recente da Ucrânia na logística ferroviária russa. No último mês, a Ucrânia fez ao menos 4 ataques a ativos ferroviários russos. Em 29 de julho, a Ucrânia fez o 3º ataque, seguido a uma ferrovia russa em Salsk, região de Rostov, logo após a fronteira leste com a Rússia. Uma semana depois,
O Kiev Independent relatou novos ataques na região, agora contra um centro ferroviário, em 2 noites seguidas. Em 19 de agosto, foi noticiado que as forças ucranianas destruíram um trem russo de combustível que levava suprimentos vitais para Zaporíjia ocupada. E apenas 4 dias depois disso, a United 24 noticiou que a Ucrânia havia atingido o centro ferroviário de Petrov-Val, no oblast russo de Volgogrado. Ataque após ataque, mostra para nós que a Ucrânia descobriu uma nova estratégia. Ela não pode influenciar o número de soldados que a Rússia envia para a guerra de Putin. No entanto, ela pode garantir que esses soldados não recebam o combustível, o equipamento, os suprimentos, a comida e até mesmo os reforços de que precisam para realizar ataques fortes contra as defesas da Ucrânia. Destruir os trilhos pode destruir a Rússia. Os ERAMS, devido ao alcance e poder, são ideais para atacar centros ferroviários russos na Ucrânia. Você deve ter notado que fomos muito específicos com as nossas palavras ali. Dissemos dentro da Ucrânia, em vez de simplesmente dizer centros ferroviários da Rússia. Lembra da pergunta que dissemos que precisava ser respondida antes no vídeo? Essa pergunta é justamente sobre se a Ucrânia vai ou não conseguir usar o ERAM em todo o seu potencial. Parece que isso não vai acontecer. No dia 23 de agosto, o Wall Street Journal, informou que os Estados Unidos implementaram um bloqueio à capacidade da Ucrânia de disparar mísseis de longo alcance contra a Rússia. Esse bloqueio foi mantido em sigilo, com o Wall Street Journal dizendo que agora existe um processo de aprovação no qual a Ucrânia precisa obter permissão do Departamento de Defesa para disparar mísseis contra a Rússia. 2 oficiais não identificados disseram ao jornal que a Ucrânia já pediu para lançar mísseis Ataquim em território russo ao menos uma vez. O pedido foi rejeitado devido ao novo processo de aprovação. Segundo o Wall Street Journal, a decisão final sobre o uso de mísseis dos Estados Unidos da América pela Ucrânia contra a Rússia cabe ao secretário de Defesa americano, Pete Hegseth. Esse processo foi parte dos esforços dos Estados Unidos da América para promover a paz entre Ucrânia e Rússia. Alguns podem até argumentar que isso é um plano deliberado para enfraquecer a ameaça de ataque da Ucrânia, ou para acalmar Putin e incentivá-lo a negociar, ou pressionar a Ucrânia a aceitar algumas exigências russas. Esse bloqueio também afetará os ERAMs. Segundo o Wall Street Journal, oficiais dos Estados Unidos da América afirmaram que o uso dos ERAMs, com alcance de 150 a 280 milhas, exige aprovação do Pentágono. O Departamento de Estado não respondeu a um pedido de comentário. A Ucrânia ficará triste, ainda mais porque seus ataques de drones na Rússia já têm efeito incrível. Veja o ataque da Ucrânia às refinarias de petróleo como exemplo. Em 19 de agosto, o United 24 divulgou que drones ucranianos destruíram cerca de 13% do refino de petróleo russo apenas em agosto. E não parece haver sinal de que esses ataques vão diminuir tão cedo. Os ataques da Ucrânia às refinarias russas fizeram os preços dos combustíveis dispararem. E, de acordo com o Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia, isso levou até mesmo a Rússia a impor um limite rigoroso de 10 litros ou 264 galões de combustível na região das Ilhas Kurilas. Em um mundo ideal, a Ucrânia conseguiria aproveitar esse sucesso usando ERAMs para tirar algumas das refinarias russas de operação de forma definitiva. Seus drones, por mais impressionantes que sejam, simplesmente não têm o mesmo poder explosivo que o ERAM. Se os Estados Unidos suspenderem o processo de aprovação para ataques dentro da Rússia, toda refinaria localizada em região de fronteira pode acabar sendo vítima de enxames de ERAMs que as destroem completamente, em vez de causar incêndios isolados, como normalmente fazem os drones ucranianos atualmente. A Ucrânia só poderá usar todo o potencial dos ERAMs quando os Estados Unidos da América mudarem sua política. Mesmo que isso não mude, o ERAM segue como potencial divisor de águas para a Ucrânia. Atingir centros ferroviários com essas munições guiadas pode permitir que a Ucrânia corte suprimentos vitais em áreas disputadas. Os ERAMs serão ideais para a Ucrânia atacar postos de comando, depósitos de munição e outras instalações essenciais às tropas russas na linha de frente. A nova arma dos Estados Unidos da América permite à Ucrânia igualar o poder das bombas planadoras russas, oferecendo ainda mais alcance e precisão do que a Rússia poderia imaginar.
Se os Estados Unidos da América suspenderem a proibição, a Rússia verá como o ERAM pode ser devastador nas mãos de um país que sabe o que fazer para enfraquecer a máquina de guerra de Putin. Talvez Putin tenha dado aos Estados Unidos da América um motivo para suspender a proibição e permitir que a Ucrânia use totalmente os ERAMs que vai receber. Americanos estão indignados após a Rússia atacar uma fábrica dos Estados Unidos da América na Ucrânia com mísseis. Veja como a Rússia ultrapassou um limite sério em nosso vídeo. Inscreva-se no O Show Militar para mais novidades sobre armas enviadas à Ucrânia contra a invasão russa. E obrigado por assistir.